Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Acesso 365. É isso aí. Hoje, dia 17 de janeiro de 2025. Ah. Vamos juntos explorar essa conexão tão importante, É. a nossa fé e o relacionamento com Deus. Importante demais. E para nos guiar nessa conversa, Ah. temos reflexões super interessantes sobre as leituras de hoje. Mateus 21 Aham. e Gênesis 28 e 29. Isso, que legal. Aqui você vai gostar da maneira como elas se conectam É verdade. e nos mostram como podemos fortalecer nossa comunhão com Deus. Bacana. É verdade. Começando pelos capítulos bíblicos. Sim. Já me chamou a atenção essa mistura de histórias. Jesus entrando em Jerusalém, limpando o templo. E lá em Gênesis, Isso. Jacó com seus sonhos e desafios. Ah. O que parece que conecta esses relatos. Olha, o que me salta aos olhos é como ambos, tanto Jesus quanto Jacó, nos confrontam com a necessidade de um relacionamento autêntico com Deus. Interessante. Em Mateus 21, vemos Jesus desafiando o ritualismo vazio, a religião da aparência. Sei. Em Gênesis, acompanhamos Jacó numa jornada de descoberta da sua própria fé, Sim. que não era simplesmente herança do pai e do avô. Interessante essa ideia da fé não ser automática, né? E Falando em jornada, é isso. mergulhando no material que você separou, Ah, me deparei com a história de Ruth, sim. que também escolheu o Deus de Noemi. Ah, Que lição podemos tirar dela? boa pergunta. Especialmente pensando na nossa fé hoje. Ruth é um exemplo incrível de como a fé verdadeira transcende barreiras culturais e sociais. Nossa. Ela se conecta com Deus por escolha própria, Yeah. movida pelo amor à sua sogra e pela busca da verdade. Aham. Acho que para nós, isso mostra como a fé genuína exige uma decisão pessoal, Sim, um compromisso brota do coração. verdade. Cresce E por também. falar em compromisso, Isso! uma coisa que me impactou bastante Ah. foi a ênfase na importância de ter o Senhor como meu Deus. Hum. Não apenas um Deus distante, mas aquele com quem me relaciono de forma íntima. Isso. Você acha que essa ideia se conecta de alguma forma com a história de Jacó? Com certeza. Lembra do sonho de Jacó em Betel? Sim. Com a escada que ia até o céu e a presença de Deus. Aham. Ali, Jacó tem um encontro pessoal com Deus, que confirma as promessas feitas aos seus antepassados. Mas é como se, a partir daquele momento, Sim. Jacó reconhecesse Deus como seu Deus É. e fizesse um voto de compromisso com ele. Entendi. E essa ideia de ter um Betel pessoal, um momento de encontro transformador com Deus, Sim, é realmente inspiradora. é verdade. Mas pensando de forma prática, como podemos cultivar esse tipo de relacionamento com Deus no dia a dia? Uma das coisas que o material destaca é a necessidade de abrir a porta do nosso coração para Jesus. Assim como naquela passagem de Apocalipse. É como se Jesus estivesse batendo, esperando ser convidado a entrar e fazer parte da nossa vida de forma mais profunda. É verdade. Me chamou a atenção também. A ênfase em não vivermos uma fé de segunda mão, herdada da família ou da tradição. Mas como podemos garantir que nossa fé seja realmente nossa, autêntica e transformadora? O material nos convida a buscar essa conexão pessoal com Deus, ter a nossa própria experiência de fé. E usa a história de Jacó para nos mostrar que essa busca pode envolver lutas, desafios e até mesmo fugas, Sim. como a de Jacó da ira de Esaú. Mas no final, o encontro com Deus faz tudo valer a pena. E falando em desafios, Isso. me deparei com a ideia da crucificação do velho homem, que confesso que achei um pouco complexa. Como você explicaria esse conceito de forma mais clara, para que possamos aplicar na nossa vida? Imagine que você está tentando se livrar de um mau hábito. Sim. É uma luta diária, né? A crucificação do velho homem é parecida com isso. É um processo de renunciar aos nossos velhos padrões de comportamento, a nossa natureza egoísta e pecaminosa, para que a vida de Cristo possa florescer em nós. Faz sentido. É como se estivéssemos abrindo espaço para que Cristo viva em nós, Isso. moldando nossos pensamentos, atitudes e ações. E como podemos fazer isso na prática? O material dá alguma dica? Sim. Ele nos apresenta 5 princípios que achei bem interessantes. Conhecer o amor de Cristo, compreender seu sacrifício, exercer a fé, Sim. crucificar o velho homem Sim. e ser um verdadeiro discípulo. Nossa. Vamos explorar cada um deles com calma. Com certeza. Começando pelo primeiro. Conhecer o amor de Cristo. Isso. O que exatamente isso significa? Boa pergunta.
E qual a importância desse conhecimento para a nossa vida de fé? Conhecer o amor de Cristo vai além de saber que Ele nos ama. É experimentar esse amor de forma profunda e transformadora, permitindo que Ele nos liberte do medo, Sim. da culpa, Sei. da insegurança. Quando realmente compreendemos o amor de Cristo por nós, somos capazes de amar a Deus e ao próximo de forma mais genuína e sacrificial. E como podemos experimentar esse amor de forma mais profunda? O material sugere algum caminho? Ele nos convida a meditar na passagem de João 13,1, onde Jesus, na noite anterior à sua crucificação, demonstra seu amor incondicional pelos discípulos, lavando seus pés. É um ato de humildade e serviço, que nos revela a profundidade do amor de Cristo por nós. É como se, ao contemplar esse gesto de Jesus, pudéssemos ter um vislumbre da imensidão do seu amor, da sua disposição em se humilhar por nós. E como esse conhecimento do amor de Cristo nos impulsiona a amá-lo de volta. Acho que o amor gera amor. Sim. Quando nos sentimos verdadeiramente amados por Cristo, nosso coração se enche de gratidão. E o desejo de retribuir esse amor, essa retribuição se manifesta na nossa obediência aos seus mandamentos, no nosso serviço ao próximo e no nosso compromisso em viver de acordo com a sua vontade. É como se o amor de Cristo fosse a fonte que alimenta a nossa própria capacidade de amar. É isso aí. E essa fonte nunca se esgota, né? Exatamente. O amor de Cristo é infinito. Incondicional. Sim. Ele nos ama mesmo quando falhamos, quando erramos, quando nos afastamos. Sei. E esse amor nos convida a um relacionamento de entrega e confiança, onde podemos chegar a Riley sem medo de sermos rejeitados. Que lindo. Acho que essa certeza do amor de Cristo é fundamental para que possamos prosseguir na nossa jornada de fé. Com confiança e esperança. Com certeza. E por falar em jornada, acho que seria interessante explorarmos o segundo princípio. Qual? Compreender o sacrifício de Cristo. Parece ótimo. O que você acha? Mas antes de mergulharmos nesse segundo princípio, queria te convidar a refletir por um instante sobre o que mais te tocou nessa ideia de conhecer o amor de Cristo. O que você leva para sua vida a partir dessa reflexão? Para mim, o que fica é a certeza de que em Cristo somos amados incondicionalmente, independentemente das nossas falhas e imperfeições. E esse amor nos liberta para sermos nós mesmos, para buscarmos a Deus com sinceridade, autenticidade, sem medo de sermos julgados. Que bonito! E para você que está nos acompanhando, o que marcou até aqui? Deixe essa pergunta ecoar em seu coração. Isso. Enquanto continuamos o nosso mergulho profundo. E agora vamos mergulhar no segundo princípio: compreender o sacrifício de Cristo. Esse ponto, para mim, é um dos mais profundos da fé cristã. Sim, é um tema que nos leva ao cerne do Evangelho. Mas às vezes pode parecer um pouco distante da nossa realidade, como você acha que podemos conectar a compreensão do sacrifício de Cristo com a nossa vida cotidiana. Uma das coisas que me tocou no material foi a ênfase na graça, compreender o sacrifício de Cristo. É entender que não merecemos o amor e o perdão de Deus, é reconhecer que Jesus tomou o nosso lugar carregando o peso dos nossos pecados para que pudéssemos ter acesso à vida eterna. É verdade, é como se por meio do sacrifício de Cristo recebêssemos um presente merecido, E essa consciência da graça, como ela impacta a nossa forma de viver. Acho que a graça nos liberta da necessidade de provar algo a Deus. Não precisamos mais viver buscando a aprovação divina por meio de obras ou méritos próprios. A graça nos convida a viver com gratidão e a responder ao amor de Deus com amor e obediência. É como se a graça nos tirasse um peso enorme dos ombros, E em vez de nos acomodarmos, ela nos impulsiona a viver de forma mais livre e autêntica. Exatamente. E essa liberdade não é para fazermos o que queremos, mas para vivermos de acordo com a vontade de Deus, guiados pelo seu Espírito. E por falar em viver de acordo com a vontade de Deus, chegamos ao terceiro princípio: exercer a fé. Mas o que significa na prática exercer a fé? Exercer a fé é confiar em Deus. E nas suas promessas, mesmo quando as circunstâncias são difíceis e não entendemos o que está acontecendo, é como se dessemos um salto de confiança no escuro, sabendo que Deus está lá para nos amparar. Lembra uma frase que diz: fé é dar o primeiro passo mesmo sem enxergar toda a escada. Parece que se encaixa bem aqui, Mas em meio às incertezas da vida, como podemos fortalecer essa confiança em Deus? Uma dica que o material nos dá é buscar conhecer a Deus mais profundamente por meio da leitura da Bíblia, da oração e da comunhão com outros cristãos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos em seu caráter, em seu amor, em sua fidelidade. Estudar a Bíblia é como mergulhar na história do relacionamento de Deus com a humanidade, Descobrir como ele agiu no passado e como continua agindo no presente. Isso pode nos dar a segurança de que ele estará conosco no futuro também.
Com certeza, e a oração é como um canal de comunicação direta com Deus, onde podemos compartilhar nossas alegrias, tristezas, dúvidas e anseios. É na oração que nos aproximamos de Deus e fortalecemos a nossa intimidade com Ele. E a comunhão com outros cristãos, qual a importância dela para o exercício da nossa fé? Acho que a comunhão com outros cristãos nos fortalece, nos encoraja, nos ajuda a crescer na fé. É como se estivéssemos juntos nessa jornada, compartilhando experiências, aprendendo uns com os outros e nos apoiando mutuamente. É verdade, a fé não foi feita para ser vivida isoladamente, né? Precisamos uns dos outros para nos fortalecer, nos inspirar e nos desafiar a crescer. Exatamente. E por falar em desafios, chegamos ao quarto princípio, crucificar o velho homem. Já conversamos um pouco sobre isso, mas acho que vale a pena aprofundar um pouco mais o que você acha. Concordo. É um tema que exige de nós um esforço consciente e constante, né? Como você acha que podemos crucificar o velho homem na prática em meio às tentações e aos desafios do dia a dia? O material nos convida a renunciar aos desejos da nossa carne que nos afastam de Deus e a buscar viver de acordo com a vontade do Espírito Santo é uma luta diária. Mas podemos encontrar força na graça de Deus e no poder do seu Espírito. Essa luta me lembra a história de Jacó lutando com um anjo. É uma luta intensa que o marcou profundamente. Você acha que essa história nos ensina algo sobre a luta para crucificar o velho homem? Sem dúvida, acho que a história de Jacó nos mostra que a luta contra a nossa natureza pecaminosa pode ser difícil e até dolorosa, mas é uma luta que vale a pena, pois nos leva a um novo nível de intimidade com Deus e uma vida mais plena e abundante. E como resultado dessa luta, Jacó recebeu um novo nome Israel, que significa aquele que luta com Deus. É como se a sua luta o tivesse aproximado de Deus e o transformado profundamente. Exatamente. Essa transformação é um processo contínuo que dura a vida toda. Cada dia somos desafiados a renunciar ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, a todos os outros pecados que nos separam de Deus. E nessa jornada de transformação chegamos ao quinto e último princípio, ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Mas o que significa na prática ser um discípulo de Cristo, o que diferencia um discípulo de um simples admirador de Jesus? Acho que a principal diferença está no compromisso. Um discípulo de Cristo não apenas admira seus ensinamentos, mas se compromete a segui-lo de perto, a aprender com ele e a viver de acordo com seus mandamentos. É como se o discípulo estivesse sempre em processo de aprendizado, buscando conhecer a Jesus mais profundamente e se moldar à sua imagem. E como podemos colocar esse aprendizado em prática na nossa vida? O material nos convida a observar a vida de Jesus, a maneira como ele se relacionava com as pessoas, como lidava com as situações difíceis e como expressava o amor de Deus. É como se tivéssemos em Jesus o modelo perfeito a ser seguido. E seguir a Jesus implica não apenas em imitar suas ações, mas também em ter seus valores, suas motivações, seus objetivos. É como se buscássemos ter a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Com certeza, e ter a mente de Cristo significa ter compaixão pelos necessitados, perdoar aqueles que nos ofendem, amar os nossos inimigos e buscar a justiça e a paz. É um desafio, né? Mas acredito que com a ajuda de Deus podemos nos aproximar cada vez mais desse ideal de vida. Sem dúvida, e essa aproximação não acontece da noite para o dia, mas é um processo gradual que exige de nós disciplina, perseverança e, acima de tudo, dependência de Deus. Esses 5 princípios, conhecer o amor de Cristo, compreender seu sacrifício, exercer a fé, crucificar o velho homem e ser um verdadeiro discípulo, formam um conjunto poderoso para nos guiar na jornada de fé, né? Com certeza, esses princípios se complementam e nos conduzem a uma vida mais plena em Cristo, uma vida de intimidade com Deus, de transformação interior e de impacto no mundo ao nosso redor. E para você que está nos acompanhando, qual desses princípios mais te desafia ou te inspira nesse momento da sua vida? Deixe essa pergunta ressoar em seu coração enquanto continuamos nosso mergulho profundo. Esses 5 princípios realmente nos mostram um caminho para viver a fé de forma mais profunda e autêntica, mas pensando em quem está começando essa jornada agora ou quem talvez se sinta distante de Deus, o que você diria a esperança para quem se encontra nesse lugar. Com certeza o material nos lembra que nunca é tarde para recomeçar, para se voltar para Deus, e usa a parábola dos 2 filhos em Mateus 21 para ilustrar isso. Lembra da história? Um filho promete ajudar o pai na vinha, mas não cumpre, o outro inicialmente se recusa, mas depois se arrepende e obedece. Se me lembra, e o que me chama a atenção nessa parábola é a ênfase na atitude sincera de arrependimento. Não basta apenas falar da boca para fora, é preciso ter um coração transformado, disposto a mudar de direção. Exatamente. E o mais importante é que, assim como o filho que se arrependeu, nós também temos a chance de nos voltar para Deus a qualquer momento, não importa o que tenhamos feito no passado. A graça de Deus está disponível para todos que se achegam a Ele com sinceridade. Essa mensagem de perdão e recomeço é realmente libertadora.
né? E me fez pensar em algo que o material destaca a diferença entre religião e relacionamento com Deus. Às vezes podemos nos apegar a regras e tradições, mas sem ter uma conexão genuína com Deus. É verdade, o material nos alerta sobre a armadilha da religiosidade vazia, que se preocupa mais com a aparência do que com a essência. A verdadeira fé se manifesta em atitudes em transformação de vida. É como na história dos publicanos e meretrizes, que se arrependeram e creram em Jesus enquanto os religiosos da época presos à tradição não reconheceram o Salvador. É um convite a examinarmos a nós mesmos, a questionar se nossa fé está baseada em um relacionamento autêntico com Deus ou apenas em práticas exteriores, e para quem busca esse relacionamento genuíno, qual seria o primeiro passo? Acho que o primeiro passo é reconhecer nossa necessidade de Deus, nossa condição humana limitada e imperfeita. É como se reconhecêssemos que sozinhos não conseguimos alcançar a Deus, que precisamos da sua graça e do seu perdão. É como na história de Jacó, que mesmo sendo descendente de Abraão e Isaac, precisou ter o seu próprio encontro com Deus e reconhecer o Senhor como seu Deus. É a partir daí que a sua vida se transforma. Exatamente. E o material nos encoraja a ter esse encontro com Deus, a buscar essa conexão pessoal que nos transforma de dentro para fora. E a boa notícia é que Deus está sempre pronto para nos receber, para nos perdoar e nos guiar nessa jornada. Que mensagem linda para encerrarmos nosso mergulho de hoje. A certeza de que mesmo errando, mesmo nos distanciando, podemos sempre voltar para os braços do Pai. E para você que nos acompanhou até aqui, o que te tocou, qual mensagem que você leva para a sua vida? Que possamos a cada dia buscar esse relacionamento autêntico com Deus, permitindo que Ele nos transforme e nos use para abençoar outras pessoas. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, comentar e compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário contando o que você achou do episódio de hoje, de onde você está nos ouvindo. Ou compartilhe seu pedido de oração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida porque você tem acesso. Um ótimo final de semana para você.